Bem-vindos a mais uma aula de ciência política. Hoje nós vamos falar sobre Nicolau Maquiavel. Vamos introduzir um pouco do pensamento e da obra desse autor. Vamos falar um pouco ainda sobre contexto histórico e discutir algumas das características principais da sua obra mais famosa, que é O Príncipe, que é a que interessa para a gente mais diretamente aqui quando nós estivermos falando de ciência política voltada para a área do direito. Ok? Então, por que discutir a obra do Maquiavel é importante para se pensar direito e o direito como nós conhecemos hoje? Essencialmente porque ele está introduzindo no Ocidente ou no mundo as ferramentas necessárias para que se faça uma análise política. Ele está descrevendo o que é uma sociedade política moderna e como ela funciona. E o direito vai estar sempre vinculado a isso. O direito é sempre uma expressão de poder. Não há poder, aliás, não há direito sem o poder que o garanta. E o que o Maquiavel descreve ao longo da sua obra, não só no Príncipe, mas também lá no discurso sobre a primeira década de Tito Livio, que é a sua obra política mais importante, a mais famosa. Não é a mais famosa, mas é a mais densa, em termos de produção de conhecimento científico. O que ele vai descrever ao longo dessas obras é essencialmente a estrutura da organização de poder político nesse mundo moderno. Entender direito é entender política, porque direito é uma expressão das relações políticas e de poder em qualquer sociedade, ok? Então, entender direito é entender a política de um Estado, porque o direito é aplicado segundo a lógica da política. Um exemplo do que seria isso. Como é que se aplicava direito lá na Antiguidade Clássica, ou mesmo antes da existência do Estado? Como é que o direito poderia ser aplicado em uma sociedade pré-estatal? Quem é que aplica a lei? Baseado em que princípios? Baseado em que parâmetros? Quem tem poder para isso? Quem aplica a lei é quem manda, certo? Vai ser a pessoa mais velha da tribo, vai ser o manda-chuva da tribo, eventualmente pode ser o sábio da aldeia, no contexto em que o poder é menos centralizado e a gestão do dia a dia ela é mais coordenada, mais cooperativa. Muito provavelmente o velho da aldeia, o sábio da aldeia, vai ser aquela pessoa que distribui o poder, que distribui o direito. Por exemplo, se nós pensarmos nas sociedades indígenas brasileiras, é bastante isso que acontece. Nós temos uma condição em que o poder não é exercido de forma absolutista, o poder é descentralizado. Existe o reconhecimento da autoridade pela idade, muitas vezes, ou seja, então a sabedoria, o velho da aldeia, o xamã, muitas vezes. Então você vai ter aqui uma situação em que o poder vai ser exercido por pessoas que são respeitadas pela comunidade. Esse poder não é necessariamente imposto. Num contexto como esse, a regra, a lei e o direito serão também uma expressão desse cooperativismo. Certo? Dificilmente num tipo de sociedade como esse vai haver pena de morte. Dificilmente num tipo de sociedade como esse, o direito e a lei será arbitrário, será violento, será agressivo, será uma imposição opressiva em direção às pessoas. Essas regras, que em geral serão regras não escritas, são as regras básicas de convívio. Dificilmente nós estaríamos falando de uma sociedade agressiva do ponto de vista jurídico se ela não é agressiva do ponto de vista político. Correto? Então, uma sociedade que possui uma forma de organização que é mais ou menos comunitária, bastante baseada no consenso ou no reconhecimento de uma autoridade moral, dificilmente será uma sociedade com direito autoritário. Ao longo da história da humanidade, nós vemos aí que uma infinidade de formas políticas que nós já tivemos no passado, elas eram muito mais agressivas, violentas, centralizadas, autoritárias, e o direito, obviamente, era uma expressão disso. Se há um direito que garante poder, o exercício desse direito ocorrerá exatamente na mesma medida em que o exercício do poder é aplicado a essa sociedade. Portanto, em sociedades autoritárias, em sociedades onde o poder é exercido de forma arbitrária, o direito também será completamente arbitrário. Então, a trajetória histórica do direito era sempre ligada ao exercício do poder da vontade de quem manda.
né? Quem manda estabelece a regra, quem manda estabelece o direito, quem manda faz a lei. Essa é a perspectiva básica, né, de direito dentro da obra do Nicolau Maquiavel. É uma relação automática entre poder e direito, num contexto em que, né, o direito, aliás, ele é pura e simplesmente uma expressão dessa vontade. Ok? Eu já disse historicamente, o poder foi exercido de formas diferentes, portanto, o direito foi aplicado de formas diferentes. Nós já tivemos direito exercido de forma completamente arbitrária em sociedades mais centralizadas e mais autoritárias, mas também, se nós analisarmos um contexto bastante particular, como o da Grécia Antiga, na época do período clássico, em que você tem ali uma primeira forma de democracia, que era muito diferente daquilo que hoje nós chamamos de democracia, mas ainda assim, para eles, aquilo era um regime democrático, né? Havia algum nível de participação popular, havia algum nível de representatividade, o poder não estava completamente concentrado nas mãos de um durante a maior parte do tempo, então houve, durante um certo período da história da Grécia clássica, uma situação em que o poder era exercido de forma colegiada, de forma compartilhada, havia representatividade, né? Havia um representante que exercia o poder no nome do povo, mas esse poder era colegiado, havia formas de representação, né, direta ou indireta por parte da população. No contexto como esse, o direito vai ser mais regrado, ele vai ser limitado, ele vai ser construído ou constituído na forma de regras, mas essas regras, elas serão regras ditadas pelo povo ou ditadas pela vontade da maioria. Ela será pelo menos, ou essas regras serão pelo menos uma expressão da vontade daqueles que podem se fazer representar, certo? Então, aquilo que nós chamamos de democracia na Grécia Antiga é muito diferente da nossa democracia atual, porque ela não era universal, ela não era ampla. Por exemplo, mulheres não faziam parte da democracia. Mulher não podia votar e ser votada. Pessoas pobres não podiam votar e ser votadas. De modo geral, você tinha um voto censitário. O voto tinha uma característica que era étnica, então você precisava ser parte dos grupamentos étnicos originais que fundaram a cidade. Qualquer pessoa que fosse um forasteiro, qualquer pessoa que tivesse algum laço de servidão, que tivesse, né, sido conduzido à cidade porque perdeu uma guerra, né, um servo, então obviamente não fazia parte da ideia de cidadania, não fazia parte da cidade propriamente dita, se nós pensarmos que a cidade é o grupo dominante, né, o grupo capaz de tomar decisões dentro dela. Então, aquilo que se chamava de democracia era uma espécie de oligarquia, né? Você tinha um grupo relativamente pequeno de pessoas que tinha efetivamente capacidade de mando, mas ainda assim era um exercício colegiado, portanto, né, tido como democrático naquele período. Essas pessoas que tinham acesso ao poder definiam como seriam as regras. Essas regras tendiam a ser menos arbitrárias porque elas possuíam, né, algum nível de previsibilidade. Em geral, num contexto como esse, vai se constituir regras escritas, né? A lei vai estar escrita, codificada em algum lugar, então nós teríamos códigos, né? Códigos legais. Mas mesmo em contextos em que os estados eram tipicamente autoritários, o direito também foi codificado na antiguidade clássica, né? O direito egípcio, ele era conhecido por ser bastante codificado, mesmo nas cidades como Uruk, Lagash, né? São cidades sumérias que são anteriores ainda ao Império Egípcio, né, em termos de projeção de poder, ou seja, quando eles criaram as primeiras formas de linguagem, eles já estavam pensando, né, produzindo organização social e política, inclusive codificando leis e regras. Então, alguns dos textos mais antigos que existem na história da humanidade, por exemplo, o Código de Ur-Nammu, o Código de Urukagina, mesmo o Código de Hammurabi, que seja bem posterior a esse que eu mencionei anteriormente, são códigos, né, que contêm regras essenciais de convívio e contêm aquilo que são as determinações do poder e as determinações do Estado. O poder é exercido de forma completamente autoritária, imposta de cima para baixo, mas mesmo no contexto como esse, né, havia um mínimo de previsibilidade para a aplicação de regras. Isso significa que, apesar dessa sociedade ser centralizada e autoritária,
ela possuía elementos de previsibilidade. O poder era exercido de forma que não era completamente autocrático, né? Um ponto importante é entender que essas regras, né, esses códigos legais, que são os primeiros da história da humanidade, eles obrigavam não o rei, não o imperador, mas eles obrigavam as pessoas comuns. Então, o que significa isso? Se você comparar a Constituição brasileira com o Código de Urucagina, elas têm características fundamentalmente distintas, menos por aquilo que elas determinam. Por exemplo, roubar é algo que será penalizado, matar é uma atitude indesejável e será penalizada, fraudar pessoas, enganar pessoas é uma conduta condenável e será penalizada. Isso tem no Código Brasileiro e tem no Código de Urucagina, tem no Código de Hammurabi. O que não consta no Código de Hammurabi, de Urucagina, nesses códigos não são primitivos, mas os primeiros, né, que fazem parte aí dos primórdios da humanidade, que não tem lá, que não consta lá e que consta nos códigos atuais, por exemplo, consta na Constituição Federal de 88, são limitações para o exercício do poder do Estado. Né? O que o rei, aliás, o que o presidente pode e não pode, como a polícia pode atuar, como o braço do Estado pode agir em relação ao cidadão comum. Né? Isso é uma característica básica, fundamental da democracia moderna, é uma característica básica e fundamental da Constituição de 88, né? O limite do arbítrio do poder do Estado. Obviamente, isso não constava no Código de Urucagina, não constava no Código de Hammurabi, de Ur-Nammu. A lei servia para orientar, para regrar as relações entre as pessoas, não para determinar o que o rei pode ou não pode fazer, não para determinar o que o governo pode ou não pode fazer. Então, que não houvesse nenhum tipo de limite, né? Alguma coisa havia, mas não era essa a tônica desse código, não era para isso que ele servia, não era isso que ele essencialmente regulava. Essa é uma característica bastante moderna. Então, vejam, o tipo de exercício de poder que havia no passado determinava as características do direito no passado, determinava, por exemplo, também o alcance do poder do direito, determinava o alcance daquilo que o código regulamentava, certo? Então é muito importante entender que os estados que existiam no passado, os estados que existiam naquela antiguidade clássica, eles eram bastante diferentes do estado que nós temos hoje. Certo? E, portanto, o direito também era completamente diferente. Mas vejam, ele era diferente não que ele fosse radicalmente distinto, não que não houvesse nada nesses códigos primitivos que nós pudéssemos olhar, ver hoje e reconhecer. Né? Como eu já disse, claramente nós podemos fazer isso, nós podemos reconhecer, olhando no Código de Hammurabi, muitos elementos do nosso Código Penal atual. Né? Há inspirações, mas o fundamento dele é completamente diferente. Então é importante entender as características e a natureza da política para entender a natureza e as características do direito. Entender por que nós temos o direito, como ele existe hoje no pós-Constituição de 88, significa entender a política brasileira ao longo desse período, certo? O direito brasileiro, no período do regime escravocrata, né, durante o Brasil Império, ele era bastante diferente do direito brasileiro atual. Embora haja muitas permanências, você pode ver muita coisa no Código Penal, nós poderemos reconhecer, mas o fundamento dele muda. Ele serve a propósitos diferentes. Por exemplo, o direito brasileiro, na época do Brasil Império, ele regulamentava o quê? Ele servia a que propósito? Qual que era a função desse direito na sociedade brasileira? Né? Ou, para pensar uma coisa que é mais fácil da gente entender, para que serve o direito brasileiro hoje? Né? A forma como está regulamentado pela Constituição de 88. A que propósito ele serve? Que função ele visa executar? Ele existe por uma razão muito clara, muito prática. Ele tem um objetivo bastante específico e vários outros objetivos amplos.
Ele serve a um propósito, ele não simplesmente existe, né? Quando as leis são criadas, elas não são simplesmente criadas para ser, né, amontoadas umas em cima das outras. Elas são criadas a partir de uma certa lógica, certo? Existe uma razão para que cada lei seja criada e ela só pode, por exemplo, ser aprovada pela Comissão de Constituição, Redação e Justiça se ela seguir certos parâmetros, né? Não é qualquer lei que pode ser proposta ao Congresso. E por que não? Né? Porque ela precisa seguir o propósito dessa lei, o propósito da Constituição. E qual é o propósito da Constituição brasileira? Vocês que conhecem, de trás para frente, de cor e salteada, a Constituição de 88. Já leram o Vadimeco inteiro, né? Todas as suas versões, desde 2014 para cá, comparando semelhanças e diferenças. E aí, o que vocês acham? O pessoal, vamos abrir essas câmeras aí? Estou me sentindo solitário aqui, olhando para as paredes, hein? Aí, Vandriano, valeu. Vamos lá, pessoal, coragem. Então, lá, Cauane, Caio, Paulo, Jennifer, Rose, Ayuri. Vamos lá. Então, para que serve a Constituição de 88? Para que serve a lei brasileira segundo a Constituição de 88? Aí, Ricardo, valeu. Então, para que serve a Constituição de 88? Tá lá no preâmbulo, tá lá logo no comecinho, né? Que tá dito lá logo no comecinho. Ela vai dizer que todo poder emana do povo, não é isso? Ela não diz isso, a Constituição de 88? Todo poder emana do povo? E que todo poder será exercido em nome do povo? Ou seja, então ela está falando já, ela está dando uma dica muito clara de a quem ela serve, né? De a que propósito ela se destina, né? Fazer valer a vontade do povo. Ela serve à vontade do povo brasileiro como um todo, e não uma classe ou grupo específico. Ela tem uma função que é geral, ela tem uma função que é democrática, e ela visa, né, ao ser exercida em nome do povo, né, cumprir quais tarefas? Está tudo dito lá no comecinho: promover a igualdade, promover o respeito, né, promover o que mais? Promover a justiça, promover a dignidade da pessoa humana, não é isso? Então, a liberdade. exato, liberdade. Então, esses são os fundamentos da lei brasileira. Toda lei proposta, toda lei nova deve adequar-se a esses parâmetros, deve seguir esses princípios básicos e fundamentais. Nenhuma lei que viole isso pode ser apresentada. Por exemplo, alguém poderia apresentar um projeto de lei revogando a Lei Áurea, restaurando a escravidão? Não, isso não faz sentido absolutamente nenhum. Isso viola todos os princípios da Constituição de 88. Então, essa lei pode ser discutida no Congresso brasileiro? Então, vejam, não é que ela não possa ser aprovada, ela não pode nem ser discutida. Porque ela, antes de ser apresentada ao Congresso, precisa ser apresentada à Comissão de Constituição, Redação e Justiça, para que a constitucionalidade dessa proposta seja antes averiguada. Essa proposta, ela é constitucional, ou seja, ela segue os princípios básicos da Constituição de promover a liberdade, a igualdade, a justiça, a dignidade da pessoa humana. Não, né? Portanto, ela não pode nem ser apreciada no Congresso. Não é que ela não pode ser aprovada, ela não pode ser discutida. Né? Então, essa é a característica da lei brasileira. Ela serve a um propósito que está definido lá no seu preâmbulo: promover a igualdade, promover a justiça, etc, etc, etc. É por isso, por exemplo, que vocês vão ver que a legislação trabalhista ela possui as características que possui no Brasil. Certo? Ela trata em pé de igualdade patrão e empregador? O que vocês acham? A CLT
né? Ou a legislação trabalhista brasileira, em geral, ela trata em pé de igualdade patrão e empregador? Não. Não tem. A parte do princípio da hipossuficiência, não é isso? O trabalhador possui uma condição de inferioridade prática, material, em relação ao seu empregador e, portanto, ele será tratado de forma diferente. Isso significa que ele possuirá um tratamento diferenciado e mais beneficiado. Né? Isso é justo ou é injusto? É justo diante dos princípios a que a Constituição brasileira se propõe, que é promover a igualdade. As pessoas são iguais materialmente? Não, então elas serão tratadas de forma diferente na sua desigualdade. Né? Mas há outros exemplos disso. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para que nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente? Sendo que já há uma infinidade de leis que regulam mais ou menos as mesmas coisas que estão descritas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas nós temos uma legislação adicional para proteger a criança, para proteger a infância brasileira. E de onde vem isso? De onde vem essa regra? De onde vem esse conjunto de regras? Da ideia de promover a justiça, de promover a igualdade, mas também de promover a proteção daqueles que são mais vulneráveis. A criança possui uma condição de igualdade em relação não só aos seus pais, mas em relação ao mundo adulto em volta dela? Não. Então ela precisa ser mais protegida. Pelo menos assim que a Constituição brasileira interpreta. Porque é isso, né, que ela faz, é para isso que ela serve. É a essa finalidade que ela se destina. Isso consta lá no seu preâmbulo. Né? Por exemplo, e Estatuto do Idoso. Né? Mesma coisa. Lei Maria da Penha. Né? Já não existe uma legislação brasileira que trata, por exemplo, dos crimes de lesão corporal, por exemplo, no caso de pessoas, né, cometerem atos de violência umas em relação às outras. Então, por que nós precisamos de uma Lei Maria da Penha para regulamentar especificamente as relações, né, entre homem e mulher, ou as relações entre casais? Que parte do princípio que numa sociedade como a nossa, ou historicamente, o tipo de relações sociais e políticas que nós tivemos, criaram uma relação de desigualdade em que a relação material entre o marido e a mulher ela é diferente. Correlação de forças físicas, o nível de... o tanto, né, o volume de casos de violência cometidos por homens contra as mulheres é muito desproporcional e, portanto, haverá aqui a necessidade de uma proteção adicional às mulheres. É assim que a Constituição brasileira enxerga, né, as relações entre as pessoas. Mas existe isso em outros lugares? Por exemplo, vocês sabem se nos Estados Unidos existe uma relação, um tipo de legislação parecida com essa? Será que seria possível propor nos Estados Unidos uma lei tipo Maria da Penha? O Estatuto do Idoso? O Estatuto da Criança e do Adolescente? Lá não faz o menor sentido isso, porque é um tipo de sociedade organizado de forma diferente e organizado politicamente de forma completamente diferente da nossa. Você parte do princípio de que lá o cidadão possui muito mais autonomia e mais liberdade individual. As relações entre o indivíduo e o Estado são muito distintas. Então, a forma como o Estado brasileiro age em relação ao cidadão brasileiro é muito diferente da relação entre o Estado americano e o cidadão norte-americano. Certo? O cidadão americano possui uma liberdade, um grau de liberdade individual muito maior, o que também significa que ele possuirá benefícios muito menores em relação a esse Estado e uma proteção, né, específica que é muito menor. E por quê? Parte do princípio de que a Constituição americana proclama não a necessidade do Estado proteger o cidadão, não a necessidade da instituição ou das leis protegerem o cidadão, mas ela proclama a ideia de que o cidadão deve se proteger, o cidadão deve possuir a proteção absoluta em relação ao poder arbitrário do Estado. Ou seja, a legislação americana proclama não a proteção do indivíduo, mas a liberdade do indivíduo. É um tipo de lei completamente diferente. Não quer dizer que as relações entre as pessoas sejam completamente distintas, né? Nem que a relação entre o cidadão e o Estado seja completamente diferente da nossa. Ela é diferente em fundamento e não em relação a todas essas atitudes pontuais. Um exemplo do que seria isso.
A estrutura de gastos do Estado americano com proteção social, ou seja, o gasto social do Estado americano é proporcionalmente maior do que o brasileiro. Certo? Em valores, o Estado americano gasta mais com proteção social, com Medicare, Medicaid, uma série de outras ajudas, uma série de outros auxílios em vários níveis, né, do que o Estado brasileiro. Nominalmente, o Estado americano gasta mais, proporcionalmente em relação ao PIB também. Embora nós tenhamos uma ideia de que o Estado brasileiro oferece uma rede de proteção social que é muito maior. E ela é de verdade, mas veja, o gasto, né, financeiro, o gasto monetário do Estado americano é muito grande, porque eles gastam de forma diferente. É um gasto tão incompetente quanto o gasto do Estado brasileiro, mas ele possui funções moderadamente diferentes, mas ele gasta e gasta muito. Então, o fato de que o Estado americano não proclama a proteção do cidadão, a proteção do indivíduo, não significa que ele não gaste uma quantidade absurda de dinheiro com a proteção social. Ele gasta, mas não é esse o fundamento do Estado. Não é isso que o cidadão espera necessariamente do Estado norte-americano. Um exemplo disso seriam aquelas pessoas que foram para as ruas protestar contra o plano do Obama de criar um sistema de saúde público universal nos moldes do SUS. Vocês imaginam o cidadão brasileiro indo para a rua para protestar contra a existência do sistema de saúde público universal? Seria muito difícil. Mas no caso americano, isso é uma coisa natural. Embora o apoio a isso, o apoio a ampliação do sistema de proteção social aumentou muito porque a sociedade americana vem empobrecendo bastante, né? Então, as dificuldades do indivíduo vêm se tornando cada vez mais difíceis de serem transpostas no nível individual. Cada vez mais o cidadão americano precisa, ele vem precisando do apoio do Estado ou da sociedade. O ponto é, ainda que haja uma rede de proteção muito grande dentro dos Estados Unidos, não é assim, né? não é assim que é vista a função do Estado e a função das leis dos Estados Unidos. A diferença não é se existe ou não, mas como ela é vista, como ela é percebida. E uma série de outros elementos, por exemplo, a liberdade do indivíduo em relação ao Estado. A chance do cidadão norte-americano ser vítima de violência policial ou ser vítima de atitudes arbitrárias por parte do Estado, por parte da burocracia estatal, por parte de órgãos do governo federal ou do governo estadual, a chance disso acontecer, ou seja, a chance de haver uma arbitrariedade desse tipo, não é tão diferente nos Estados Unidos quando a gente compara com o Brasil. Né? Basta você ver os trabalhos de cultura norte-americana, assistam os filmes, as séries, né? Vocês vão ver aí que há duas coisas muito comuns, né, na cultura norte-americana. Primeiro, aquele cidadão que bate no peito e diz: eu sou um cidadão americano, né, eu tenho os meus direitos. Ou seja, ele sabe que ele tem os direitos, ele sabe que ele tem liberdade diante do Estado e que ele não pode ser tratado de forma arbitrária e opressiva. Mas, por outro lado, o que mais a gente vê é policiais agindo com violência, né, George Floyd sendo morto lá, por exemplo. Mas não só isso, a burocracia do Estado, órgãos do governo federal, os órgãos de espionagem, FBI, o NSA, né, e a burocracia mesmo, né, órgãos do Estado cobrando impostos ou aplicando medidas burocráticas em relação ao cidadão, né, isso é tão forte, é tão invasivo, no fundo, do ponto de vista prático na vida das pessoas, quanto no Brasil. No entanto, existe uma percepção de liberdade individual lá que é muito maior. Ela vai se expressar de outras formas. Por exemplo, a liberdade maior que o cidadão norte-americano tem para portar armas em alguns estados, não em todos, né, na minoria desses estados, mas a liberdade que o cidadão tem para se defender, a liberdade que ele tem diante do judiciário, por exemplo. Né? Então, essa liberdade ela se expressa de uma maneira muito importante nos detalhes, que não quer dizer que não haja arbitrariedade na relação entre o Estado e o indivíduo. Existe. Mas veja que a lei, a estrutura legal e a estrutura do direito é bastante diferente. E, professor, vou colocar aqui uma coisa que eu li essa semana, e já que a gente está falando de Estados Unidos, relação de direito e tudo mais, eu li uma matéria onde falava-se muito do auxílio emergencial, né, tanto o brasileiro quanto o americano. O auxílio americano é em torno de R$ 2.500, né, o que vale hoje em real, e o auxílio brasileiro
foi de R$ 600 em algumas parcelas. E eu também vi O que auxílio lá nos americano Estados deu uns Unidos... R$ 12.000. Exatamente, porque na matéria onde eu li, diz que foi em parcelas de R$ 2.500. E lá eles enviam um cheque por correio para a população. Sim. Se fosse aqui no Brasil, coitado da gente aqui, porque, primeiro, correio estatal que não funciona direito, e segundo, o jeito que a cultura do brasileiro inter demais, né? Cada um ia roubar do outro, né? Então a gente pode dizer que as Você leis... deixa de ser preconceituoso, rapaz. Não, mas isso é o que a gente vê, né? Que acontece no Brasil, Generalizações. não é? Não é generalizando. Você sabe que vários estudos importantes foram feitos para medir justamente esse tipo de situação. Síndrome de vira-lata é justamente isso. Há vários estudos importantes que foram feitos para medir esse comportamento, né, das pessoas em situações bastante cotidianas, para medir o grau de honestidade das pessoas. Né? E não é pegadinha de ruim, embora isso também aconteça. Tem um monte de vídeo por aí falando sobre isso, né? Se deixar uma carteira aqui ou deixar um produto exposto sem ninguém fiscalizando para ver se as pessoas roubam, se elas compram e pagam realmente e tudo mais. Você vê que tem um monte de pegadinhas ou vídeos desse tipo feitos no YouTube, aí, espalhados pela internet, mas também há estudos sérios, né? Mostrando isso, né? Colocando carteiras, dinheiro, né? Envelopes com endereço para que a pessoa tenha a opção de ou enviar sem custo nenhum, ou ficar para ela e tudo mais. E é que eu não tenho aqui agora comigo os links, vou ver se eu consigo achar e depois eu passo para vocês. Mas, por exemplo, você sabe que em São Paulo... Eu já vi, porque em São Paulo, a chance... pessoas e pessoas, né? Então, mas isso é feito de forma científica, né? Escolhendo lugares diferentes da cidade, então não é um ponto específico. Na verdade, dá para ter uma boa média de comparação das pessoas daquela cidade. E ficou comprovado nesse tipo de estudo que, por exemplo, é mais fácil que uma carteira com dinheiro seja devolvida em São Paulo do que em Genebra, do que em muitas cidades americanas, né? E tem outras coisas, por exemplo, nós pensamos, o Brasil, violência, morte, essa coisa toda, meu Deus, esse Brasilzão, né, que não presta, que não vale nada. Mas veja que, por exemplo, se você for para Baltimore, Portland, St. Louis, nos Estados Unidos, você tem várias vezes mais chance de ser morto, ser assassinado nas ruas do que em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Detroit, por exemplo, é uma cidade muito mais violenta que São Paulo e Rio de Janeiro. Então, é importante a gente colocar essas coisas em perspectiva, porque nós temos uma visão muito negativa do brasileiro, da sociedade brasileira, e muitas vezes isso é injustificado, né? Nós tendemos a não olhar para aquilo que realmente importa e focar demais em coisas que às vezes não são esse o ponto. Por exemplo, nós não somos um povo especialmente violento comparado com outros, ou especialmente corrupto comparado com outros. Que nós temos muito pouco essa noção de perspectiva, embora obviamente exista sim muita violência e muita corrupção na sociedade brasileira. Isso é uma coisa que precisa ser discutida, certo? Mas nós não somos especialmente corruptos nem especialmente violentos. E certamente não somos isso porque somos brasileiros, né? Mas termina o que você ia falar. Não cheguei no ponto onde eu queria. Porque assim, a gente tem essa visão dos Estados Unidos ser uma cidade muito segura, um país muito seguro, né? As casas não têm muros, né? Aqui a gente tem que viver atrás de muros e grades dentro da casa, senão a gente é lesado. Como eu já disse, depende muito da região e do lugar nos Estados Unidos, né? Sim, então a gente pode dizer que o direito ele é guiado pela cultura ou a cultura ela é guiada pelo direito? Essa é uma questão Tostines, né? Não tem... É impossível pensar uma coisa separada da outra. Quando eu falei que é impossível você pensar direito separado de poder, também é impossível separar poder de cultura. Né? Porque política é uma cultura política, né? É a cultura do respeito ao outro, é a cultura da participação, é a cultura
do exercício do poder comunitário, né, do poder negociado, distribuído através do consenso, ou é a cultura da violência? Ou é a cultura do farinha pouca, meu primo primeiro, quem consegue ter acesso ao poder manda e faz aquilo que quiser. Claramente, esse, né, não é só isso que define a cultura política brasileira, mas essa é uma tônica muito importante, uma característica bastante definidora da cultura política brasileira. Se eu tiver acesso ao poder público, se eu tiver acesso ao cofre, à chave do dinheiro, né, eu vou me locupletar, né, eu vou não me importar tanto com os outros, eu vou, né, virar um vereador e aprovar auxílios de R$600, né, para mim mesmo. Vou chegar ao cargo de juiz, ainda que seja por uma via que não é eletiva. Então, você sabe que juiz é político, né? Então, juiz, promotor, são todos cargos políticos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a cultura política é tão forte, né? A cultura da participação popular é tão forte que lá eles elegem juiz e promotor. Você vota na eleição municipal e nas eleições estaduais para escolher os seus juízes e os seus promotores. São cargos eleitos por tempo determinado. Aqui no Brasil, como a gente não confia no povo, então você proíbe a eleição para juiz e promotor e também para defensor público e recruta juiz, promotor e defensor público por concurso. Né? Isso é uma coisa muito problemática que precisa ser resolvida. Fala. O professor, Oi. sem contar que algumas dessas profissões você tem que ter um tempo já na área militar, né? Sim. Fala, Ricardo. Não, essa comparação que o professor está fazendo sobre o Estado americano e o brasileiro, assim, eu vejo da seguinte forma, o Estado brasileiro ele tem uma característica mais de, vamos dizer assim, ter que ele sabe o que é melhor para o cidadão brasileiro. Né? E talvez nos Estados Unidos seria um Estado que permite mais as pessoas decidirem o que é melhor para elas. Sim. O aspecto da liberdade. Sim, mas veja que isso não é uma coisa... Não é necessariamente assim que ele funciona. É assim que ele é percebido e é assim que as suas estruturas são criadas. Mas veja que, por exemplo, o Estado brasileiro, ao dizer que sabe, ou ao ser pensado a partir de uma lógica em que ele sabe o que é melhor para as pessoas, ele de fato age assim? De fato ele entrega isso? Não, né? Do ponto de vista prático ele não tem entregue isso. E nem sempre ele age dessa forma, ele não age de fato em benefício das pessoas, na maioria das vezes. Ou até, muitas vezes ele age, mas com problemas muito grandes. Mas no caso do Estado americano, ao colocar o cidadão na condição de o cidadão faz, o Estado vai ter uma postura menos intervencionista na vida, isso também é muito mais uma questão de como ele é percebido ou de como são construídas as suas instituições do que uma coisa prática, porque o Estado norte-americano se mete o tempo todo na vida das pessoas, né? E ele aplica a autoridade, aplica várias modalidades de condução na vida privada, tanto quanto aqui. Do ponto de vista prático, não há, essa diferença é muito menor do que parece. Mas o fato de que ele é percebido dessa forma leva a que o cidadão age assim. Então, o cidadão norte-americano, ele pensa, ele age dentro dessa lógica em que eu, né, cuido da minha própria vida. Eu, enquanto cidadão, vou cuidar da minha saúde, da minha segurança, da minha educação, não dependerei disso para o Estado. Né? Não dependerei do Estado para esse tipo de coisa. Mas, do ponto de vista prático, ele depende, né? E depende muito. Então, as diferenças entre o Estado americano e o brasileiro são muito menores do que elas parecem na prática, no cotidiano, na vida real, mas as diferenças na percepção e na construção das estruturas, elas existem e elas são muito grandes. Né? E é isso que vai fazer com que o direito, que uma série de outros elementos da vida privada, né, sejam muito distintos. Portanto, cultura, poder, direito, né, educação e tudo mais que você pode pensar na sociedade, está tudo imbricado, né? Tá tudo isso estará interrelacionado. Só a título de curiosidade, você mencionou, por exemplo, o correio, né, brasileiro, eficiente, esse tipo de coisa. Na verdade, ele é muito menos ineficiente do que parece, né? O serviço que ele presta, ele é, na média, muito bom,
E eu não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos o Correio também é uma empresa estatal, né? Você tem a USPS, que é um gigante, um colosso, igual aqui, e presta mais ou menos o mesmo tipo de serviço, as mesmas coisas que nós falamos no nosso Correio, eles falam também lá. Só que veja que, pelo fato de que nós temos países de dimensão continental, né, esparsamente populado em algumas áreas e muito densamente populado em outras, você entregar esse tipo de serviço exclusivamente na mão da iniciativa privada é muito problemático, né, para você, de fato, ter a capacidade de acessar todos os rincões, né, desse Estado. E é por isso que países tão grandes como o Brasil e os Estados Unidos, né, não conseguem se livrar de empresas estatais dentro dessa área específica. Nem os Estados Unidos, né, sendo o que são e agindo do jeito que agem, conseguem se livrar dessa situação em que eles têm uma empresa de correio que é estatal. Então, ok. Então, essa primeira parte da aula se destinava a estabelecer essa relação entre direito e política. Então, vocês já entenderam que não dá para separar uma coisa da outra, né? Então, vamos voltar agora para o Renascimento, né? Vamos voltar aqui ao Nicolau Maquiavel, que vive num período histórico, né, no qual a Europa estava saindo da Idade Média, chegando no período renascentista, rompendo com as amarras, né, com o mundo antigo, com aquele mundo estratificado, né, com aquele mundo tipicamente medieval. E nesse momento histórico começa a surgir todas as bases para aquilo que nós iríamos chamar de sociedade moderna ou contemporânea. Começa a haver aqui uma transformação social, política, econômica, religiosa. Então, as bases da sociedade capitalista começam a surgir aqui, as bases para a separação, né, entre religião e Estado começam a surgir aqui, as bases para a ideia de liberdade individual, né, começam a surgir aqui, o pensamento, né, liberal surge exatamente nesse momento histórico, depois todas as suas derivações e as suas contraposições, tudo isso deriva desse momento histórico, que torna-se possível, né, para o cidadão comum, que não tem uma origem nobre, empreender, transformar o mundo, né, buscar imprimir a sua pegada nesse mundo, né, construir coisas em seu próprio nome, em seu próprio benefício. Quando o mundo torna isso possível, né, após o Renascimento, os descobrimentos, a reforma, após o reaparecimento do processo de centralização do Estado, né, quando todos esses elementos estão colocados, torna-se possível que o Estado como nós conhecemos hoje, né, comece a surgir. Vai levar bastante tempo ainda para existir estados do tipo como nós conhecemos hoje, mas as bases fundamentais dele começam a estar dadas a partir daqui, a partir desse século XV, portanto. Ok? Então, só para a gente antecipar um pouco essa discussão, hoje, quando nós pensamos em Estado, né, nós pensamos em Estado como o nosso. Um Estado que protege, que educa, que garante. Lembre-se lá do preâmbulo da Constituição, né? O Estado brasileiro tem aquelas características, ou pelo menos deveria ter. Mas esse Estado que protege, o Estado que educa, ou o Estado do bem-estar social, ou mesmo o Estado que protege o indivíduo em relação ao seu próprio poder e arbítrio, como seria o Estado norte-americano, que não se propõe a ser um Estado do bem-estar social, embora o faça do ponto de vista prático, mas Estados que possuem essas características, eles são muito recentes. Do ponto de vista histórico, nós poderíamos pensar que Estado, tipicamente do Estado, welfare state, né? Então eles são coisa do pós-Segunda Guerra Mundial. Esse Estado que protege, esse Estado que tem uma função que é educativa, esse Estado que tem uma função que ela é positiva, né, diante do indivíduo, que não é uma situação em que você serve ao Estado, mas o Estado serve ao cidadão. Isso é uma coisa muito recente. Nós estamos falando aqui do Estado como nós conhecemos hoje, com esse tipo de lei, ele só se torna possível uma Constituição como a nossa de 88 no pós-Segunda Guerra Mundial. Antes disso, não existia nada parecido com isso no mundo. Né? E a cada década, a cada momento histórico antes disso,
né? Ele era mais diferente, ele vem se tornando mais parecido com isso, ele vem chegando a essas características conforme o avanço da cultura política, conforme o avanço da sociedade, o avanço da tecnologia, o avanço das relações sociais, torna isso possível. Esse é uma viagem que começa lá no século XV e termina no pós-Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos chega onde nós estamos hoje, né? Lá no pós-Segunda Guerra Mundial. Então pense que o direito segue todas essas mesmas características. Então, quando nós pensamos em direito aqui na época do Nicolau Maquiavel, para ele direito significava uma coisa completamente diferente do que significa para nós hoje. Certo? Então, o que significava direito para ele? Significava o exercício da vontade de quem manda. Direito é um porrete na mão de quem manda. Direito é a vontade do príncipe. O que é o direito? O que o príncipe quer fazer. O que ele manda as pessoas fazerem. É isso. É uma relação direta entre a autoridade e a capacidade de mando. Né? E ao longo da maior parte da história da humanidade, na maior parte dos países do mundo, na maior parte das regiões do mundo, o direito sempre teve essa característica e continua tendo na maior parte dos lugares mesmo hoje. Né? Nós temos alguns países que são democráticos, que são essencialmente livres, alguns que são apenas formalmente livres e muitas ditaduras espalhadas aí mundo afora. Então, em muitos lugares, o direito continua sendo essencialmente, né, o porrete na mão de quem manda. Na época do Maquiavel era assim, e era isso que ele pensava sobre direito, era isso que ele pensava sobre política. Então é muito importante entender esse elemento. E essa é uma das coisas que torna possível para ele fundar uma ciência política, ou seja, separar, né, poder político de autoridade religiosa. Poder político, para ele, era uma coisa tão pontual, era tão visível o que é a política e como ela é exercida, né, na sua modalidade de capacidade de mando, de exercício de poder, que ele separa isso da moral e da religião. Então, no mundo em que ele vive, ainda por volta desse século XV, essa Europa, né, que é o mundo que ele conhecia, ela era uma região muito fragmentada. Esses estados que existiam, eles ainda eram muito fracos. Os principais estados que começavam a se centralizar aqui eram Portugal, Espanha, França e a Inglaterra, né, os 4 principais estados que existiam no mundo nessa época. A Espanha não seria considerada, aliás, a Itália não seria considerada um estado ainda. Ela era uma região completamente fragmentada. Você tinha uma infinidade de cidades-estado, diversas regiões. Você tinha ali os estados papais bem no meio da Itália. Então, ainda, essa era uma região muito mais caracterizada pela fragmentação do que pela centralização. Então, a igreja, né, católica, aqui, que era um poder supraestatal, ela era um poder muito grande ainda, embora ela já estivesse no seu canto do cisne, né, ela estava se debatendo, tentando manter o seu poder. E uma das expressões disso foi assim, as inquisições, né, Inquisição portuguesa, Inquisição espanhola, principalmente, né, que isso mostra, inclusive, uma relação bem interessante entre violência e falta de capacidade de projeção de poder. Né? Quanto mais um regime recorre à violência, mais, do ponto de vista prático, isso significa que ele tem pouca força. Se ele só pode se manter com base no recurso à violência, significa que ele está sendo questionado e que ele é fraco, que ele não tem capacidade de se manter sem o recurso da violência, não tem a capacidade de se projetar, né, na mente das pessoas. Então, ele precisa recorrer à violência. Então, a igreja aqui, ela era ainda um poder grande o suficiente para impedir a unificação da Itália, mas incapaz de causar a unificação da Itália. Então, por que eu estou falando isso? Vocês vão ver depois lá no Príncipe que um dos objetivos do Nicolau Maquiavel com esse livro era produzir a unificação da Itália. Ele estava discutindo todas as relações sociais e políticas presentes nesse momento histórico, discutindo a política no continente, discutindo a política italiana e propondo formas de causar a unificação da Itália, de criar um novo Estado italiano, mostrando como fazer para que ele pudesse ser bem sucedido. O que seria um Estado bem organizado, quais são as lógicas da boa organização, né, do poder estatal, portanto, como conquistar e preservar o poder. A ordem política italiana, ou a ordem política europeia desse período, né, o Maquiavel buscava compreendê-la, explicá-la
e mostrar como superar, certo? Então, o direito e, portanto, a política que o Maquiavel enxerga eram aquelas que estavam dadas naquele período. Ele não poderia jamais pensar de forma diferente. Por isso que vocês vão ver, quando começarem a ler o livro, que aquilo que ele chama de direito seria uma coisa muito diferente do que nós chamamos de direito, e a política também. Né? Ele está falando de um outro mundo, de uma outra realidade. Tudo isso porque ele nasce, né, lá em 3 de maio de 1469 e morre em 21 de junho de 1527, sendo o terceiro de 4 filhos, né, 2 homens e 2 mulheres, do casal Bernardo Maquiavel e Bartolomé Anelli. Né? Uma coisa interessante é a origem, né, da família do Nicolau Maquiavel. Então, vocês vejam a diferença entre o caso italiano, né, e o resto dessa Europa. Nicolau Maquiavel era filho de classe média. Né? O pai dele era advogado e a mãe era uma poetisa amadora. Né? A mãe era artista, o pai era advogado. Gente da classe média da região, portanto. Ele teve uma carreira como burocrata, ele foi segundo oficial de chancelaria em Florença, né? Então, ele nasce na cidade de Florença, na época que ela tinha mais ou menos ali uns 50 mil habitantes por aí, né? Não muito mais do que isso. E tudo aquilo que ele escreve lá no Príncipe, que vocês vão ver, ele escreve com base muito nas suas experiências pessoais, certo? Ele era uma personagem política que frequentou as principais cortes europeias, e aquilo que ele fala por experiência própria. Ele não é apenas um intelectual, embora ele fosse também um intelectual muito importante. Como eu já disse, ele escreve lá o discurso sobre a primeira década de Tito Livio, mas ele também é um poeta muito importante. Ele escreve a Mandrágora, né, que vai ser uma das comédias mais importantes do Renascimento italiano. Ele escreve as Histórias Florentinas, que é a história de Florença, que é o livro de história mais importante do Renascimento. Então, ele tem uma produção intelectual que é bastante importante. Sendo ele alguém de uma origem que não era nobre. Vejam, isso seria impossível em Portugal, seria impossível na Inglaterra, né, nesse momento histórico, seria muito difícil na França. Alguém sem berço, né, se projetar ainda aqui nesse momento histórico. Maquiavel tinha essa chance, que ele vivia num contexto italiano, né, urbano, em que essas cidades mantiveram, após o final do Império Romano, a sua autonomia e a sua liberdade, se organizando em forma de comunas, né, e não como sociedades rurais. Então, por exemplo, nós discutimos isso muito brevemente na aula passada, vou só retomar muito en passant aqui na aula de hoje. Você vê, por exemplo, a família Médici e as outras famílias poderosas em Florença, e também nas outras cidades do norte da Itália, né, Milão, Veneza. Essas famílias, elas eram todas famílias cujo poder vinha da manufatura, de empreendimentos bancários, portanto, o poder deles não vinha da posse de terras, né, nem da posse de títulos de nobreza antigos. O poder deles vinha do dinheiro. Eles tinham capacidade de comprar cargos, comprar influência, porque eles tinham muito dinheiro. Então, a disputa deles era uma disputa de poder através da compra de cargos, muitas vezes através da guerra, né? Guerra civil, da guerra cidade versus cidade, mas essa era uma situação em que o dinheiro tinha uma função muito importante, muito mais do que, por exemplo, a antiguidade do nome e tudo mais. Isso é importante para mostrar como o contexto objetivo de racionalidade presente nesse norte da Itália, ele era muito maior do que em outros lugares do mundo nesse período. Enquanto os italianos estavam lá, né, lendo os livros Maquiavel, vendo suas peças teatrais, vendo as obras do Michelangelo, do Donatello, né, dos principais nomes aí do Renascimento, os espanhóis estavam matando gente na fogueira, né, por diferenças de opinião religiosa, por diferenças políticas. Os portugueses estavam fazendo uma coisa muito parecida. Né? Então, comparado com os italianos, espanhóis e portugueses eram profundos ignorantes, né? Eles eram caipiras ignorantes. Então, a ideia de cosmopolitismo, né, a ideia
falar em liberdade individual seria um exagero, mas a ideia de que o sujeito, de que uma pessoa poderia ter liberdade para expressar as suas opiniões, ainda que elas fossem, né, contrassenso, isso era possível na Itália, né, nas cidades do norte da Itália, nesse momento histórico, mas não seria em outros lugares. Por isso seria impossível que o Maquiavel tivesse surgido em Portugal, na Espanha, né? Só faz sentido o Maquiavel no norte da Itália. Falando sobre o livro, né, o Príncipe especificamente, ele é uma obra riquíssima, né? Ele possui um tremendo poder de inspirar interpretações diferentes. Ele tem uma característica bastante interessante, que é assim, o fato de que o Maquiavel, ele escreve esse livro quando ele estava exilado da política italiana. Então, ele era muito ligado à família Médici. Quando a família Médici perde o poder em Florença, ele acaba sendo exilado junto. Não é muito diferente do que acontece mesmo no Brasil hoje. Então, vocês imaginam um prefeito qualquer aqui que tem lá os seus, né, a sua entourage lá, né, as pessoas que ficam orbitando em volta dele. Se esse prefeito cai, né, se ele perde uma eleição, praticamente todo mundo que estava junto com ele e que era muito identificado, né, com o seu poder ou com o seu governo, vai sair, né, eles cairiam em desgraça na próxima administração. Você vai ter aqui uma grande renovação na burocracia. Na Itália, desse período, aconteceu exatamente a mesma coisa. Então, o Maquiavel era um oficial de chancelaria dos Médici, e quando eles caem, Maquiavel cai junto, né? Então, ele vai passar uma parte importante da vida dele no exílio, né, numa cidadezinha pequena, e é nesse contexto histórico, é nesse momento que ele vai escrever a sua obra principal, que é O Príncipe. Se vocês lerem lá os escritos políticos do Nicolau Maquiavel, né, que é uma coletânea de textos que ele escreve para além do Príncipe, ele conta, né, em alguns trechos, então existem relatos pessoais dele, de experiência, tipo um diário, ele conta como foi que ele escreveu O Príncipe, né, ele refletindo sobre a sua própria situação. As palavras dele são mais ou menos no sentido de que estou aqui caído em desgraça, né? Então não tenho mais o que fazer a não ser trabalhar, né, na parte da tarde cortando lenha, fazendo as minhas coisas aqui, porque ele tinha uma propriedade rural. No final da noite, depois que ele ia para a taverna, né, saber as novidades, né, trazidas pelos viajantes, ou seja, para tentar saber o que estava acontecendo no mundo, depois que ele voltava para casa, ele diz que ele trajava as suas melhores roupas, né, acendia as velas, trajava as suas melhores roupas e começou a escrever o Príncipe, relembrando o período que ele frequentava as principais cortes europeias. Então, é um livro que ele escreve como um relato de experiência, mas no contexto que ele está no exílio. Então, ele já tem uma reflexão sobre aquilo, não é um diário de bordo, mas é uma reflexão que ele escreve após o momento já ter passado. Portanto, é uma reflexão muito grande, não é apenas uma descrição daquilo que ele viu. Por que ele escreve esse Príncipe, esse livro? Ele escreve o Príncipe como um manual da conquista e da preservação do poder, porque ele queria duas coisas. Primeiro, unificar a Itália. Dois, né, ele queria voltar para a política italiana. Então, o livro é um pedido de emprego. Vocês lerem lá no final, ele faz uma dedicatória ao Lourenço II de Médici, né, que era um aparentado do Lourenço I Magnífico, que era quem o contratava. Mas o Lourenço II de Médici, apesar de ser da família que o manteve no poder durante a primeira parte da vida, né, a primeira parte da vida do Maquiavel, o Lourenço II, né, não suportava o Maquiavel, não gostava dele, e é o que consta, apesar de ter recebido o Príncipe como um presente, né, como uma dedicatória pessoal a ele, o Lourenço II provavelmente nem leu o livro, né? Maquiavel imaginava que o Lourenço II poderia ser a pessoa que concretiza essa tarefa de unificar a Itália. Não foi o caso. A Itália não vai ser unificada até o final do século XIX, né? Mas, por que o Maquiavel queria unificar a Itália? Ele já fazia uma análise, né, ele tinha uma análise muito clara do que era o contexto europeu daquele período. Ele entendia que
a centralização que já havia acontecido na França, na Inglaterra, em Portugal e na Espanha, ao não acontecer na Itália, tornava a Itália uma presa muito fácil das principais outras potências europeias. A Itália, naquele momento histórico, era só uma região do mundo que as pessoas falavam línguas mais ou menos próximas, né, dialetos mais ou menos próximos, mas ela não se enxergava como um país, né? O Império Romano tinha acabado faz muito tempo, e as relações de um veneziano com um napolitano ou com um francês, para eles era mais ou menos a mesma coisa, são todos estrangeiros, são todos gente, né, que não são os nossos. Não havia um sentido de unidade italiana, né? A ideia de Estado-nação é uma construção que vai surgir bem posteriormente. Mas o fato é, para o Maquiavel, essa situação em que a Itália estava completamente dividida, pulverizada, e você tinha diversos poderes locais que eram fortes, mas eles eram pequenos, eles não teriam capacidade de se contrapor ao desejo e à vontade de dominação, né, da França, da Inglaterra, da Espanha, e isso causava muita violência, muita destruição, muita desordem dentro do contexto italiano. Quando vocês lerem o Príncipe, vocês vão ver que o Maquiavel preza muito pela ideia da ordem, né, pelo fim da violência generalizada. Ele é um republicano, portanto, ele prefere a disputa de poder, né, ele prefere a liberdade do indivíduo em relação ao poder estatal, porém, ele vai propor nesse príncipe a criação de um Estado absoluto italiano, centralizado nas mãos de um príncipe, porque para ele essa é a melhor forma de evitar uma guerra civil interminável em solo italiano. Quando ele olhava à sua volta, ele só via morte, destruição e violência. Por isso, ele propõe o fim dessa situação através da criação de um Estado centralizado e bem organizado. O legado do Maquiavel, pelo menos aquilo que ele tenta propor, está muito relacionado a isso, a construção de uma ordem. Certo? Então, ele via a política de uma determinada forma, ele propõe que ela se organize de forma diferente. Ele faz isso não a partir de um viés, não a partir de uma visão de mundo que seja ideal, né? Como seria o Estado perfeito. Vocês vão ver lá que ele propõe uma discussão do Estado real, do Estado que existe, com base em dicas muito práticas, que ele mostra o que deve ser feito, como e por quê. Então, ao ler o Príncipe, vocês vão ver que ele tem uma característica muito franca e direta. Plasticamente, ele tem uma característica que é ser um livro bastante didático. É um livro fácil de ser lido, embora ele exija bastante conhecimento histórico, bastante conhecimento dos fatos e eventos que ele está citando. Então, para ler o Príncipe, é muito importante ler também as suas notas, né? Ele vai apontando uma infinidade de casos específicos, pessoas, ele menciona dados, menciona épocas, menciona situações, eventos que você precisa saber o que são esses eventos, quem são essas pessoas, para entender onde ele quer chegar. Outra coisa importante nesse livro, ou na forma como ele escreve o livro, é que como ele estava afastado, né, da capital, ele não tinha acesso a uma biblioteca importante. Ele não tinha acesso a uma biblioteca muito grande. Então, ele faz uma infinidade de citações da Antiguidade Clássica, citações bíblicas até, mas no contexto que ele não tinha como checar essas informações. Então, ele cita de cabeça porque ele era um sujeito muito culto. Então, há uma quantidade muito grande de citações presentes no Príncipe que são incorretas, certo? Porque ele não tinha como checar essas informações. Outra coisa importante que vocês precisam ter em mente quando forem ler o livro é que ele faz uso do mito histórico, ou seja, ele fala sobre mitologia e eventos da realidade como se tudo fosse a mesma coisa. E por que isso? Por que ele cita eventos mitológicos e eventos reais como se fosse tudo a mesma coisa? Porque ele não tinha como saber naquela época o que era mito e o que era realidade. Certo? Então, por exemplo, o fato de que ele estava mais próximo do que nós, cronologicamente, da Antiguidade Clássica, não significava necessariamente que ele conhecesse mais sobre a Antiguidade Clássica do que nós conhecemos hoje. Ele vai mencionar os mitos de
Jasão, né, um monte de outras personagens da mitologia grega, da mitologia judaico-cristã, como se tudo isso fosse coisas que aconteceu na realidade, porque ele não tinha como saber que aquilo não era real. Então, o livro, ele é tipicamente fruto da sua época, ele é fruto de um momento histórico bastante particular, ele é escrito com uma linguagem e com a percepção de alguém que vive naquele momento. Outra coisa importante é o fato de que ele não conservou, né, enquanto obra, a sua juventude. O que significa isso? Vocês vão ver lá, entre outras coisas, ele falando sobre a importância ou não da defesa das muralhas e coisas do tipo, que são, obviamente, dicas, né, políticas, dicas práticas para a conquista e a preservação do poder, que não se aplicam nos dias atuais, né? Isso não faz mais sentido para a gente hoje. Porém, né, a sua estrutura, a proposta, o conjunto das propostas, a forma como ele aborda isso, o modo como ele propõe soluções importantes para a conquista e para a preservação do poder, a forma como ele separa a ética da política, a maneira como ele interpreta a ação política, são fundamentais para a gente entender a política atual, para se entender ciência política e, portanto, né, para entender direito. Certo? Então, a leitura do Maquiavel, a leitura do Príncipe, é uma leitura que demanda atenção, né? É uma leitura que demanda que se entenda aquilo que o autor está propondo. E é muito importante, né, só para finalizar aqui, é muito importante que se entenda que é preciso deixar de lado preconceitos, né? Então, quando se fala em Maquiavel, as pessoas logo pensam em maquiavelismo, ou seja, essa ideia do autor mau, né, cruel, né, que propõe um ensaio mau sobre política. E Maquiavel não é absoluto, ele não tem nada a ver com isso, né? Depois a gente vai discutir, então espero que vocês já tenham começado a ler na semana que vem, mas vocês vão ver que não é isso, né, não é assim que esse autor e a cabeça dele funcionam. Então, deixem esses preconceitos de lado e leiam o autor por aquilo que ele é, por aquilo que ele se propõe. Certo? Então, quase tudo aquilo que se sabe sobre Maquiavel, as pessoas sabem porque leram alguém falar sobre, ou só sabem de ouvir falar, e a gente conhece Maquiavel pelos seus detratores, ou por pessoas que nunca o leram efetivamente, ou nunca compreenderam que homem ele era, né, como é que era o momento histórico no qual ele vivia, não entenderam a proposta do seu livro, certo? Então, uma coisa que nós precisamos aprender a fazer daqui para frente é sempre entender isso, deixar de lado os nossos preconceitos, a nossa visão já preconcebida em relação a autores, em relação a conceitos, em relação a seja lá o que for, e começar a basear as nossas opiniões sempre em fatos. Certo? Dúvidas, questões, problemas, questionamentos? Então, tchau. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, até semana que vem. Até. Bom fim de semana.